Que bom estarmos juntos de novo, que bom, que bom. Hoje, 7 de outubro de 22, nós vamos conversar a respeito de um pedido, sempre eu tenho comentado, se há alguma parte que gostariam de conhecer mais do mundo espiritual, e houve pessoas que pediram se eu poderia comentar as orações, algumas orações, para que houvesse mais aproveitamento na hora de rezar, então estou mencionando que vou usar, as 5 primeiras orações, acho, bem no comecinho da parte de orações do Evangelho Eterno e orações prodigiosas, e são mesmo prodigiosas. Então, vamos lembrar antes que toda oração é um instrumento para fazer uma ligação mental poderosíssima, mental e emocional. E para quê? Tem vários, pontos que a gente pode focar, eu vou poder pedir, eu quero louvar, estou com muita gratidão por alguma coisa, agradecer aquilo que me aconteceu. Então, posso dirigir para Deus, para os Cristos que a gente conhece, para ir com a minha mente, fazer ligação para outros focos do mundo espiritual, os altos planos, enfim, lembrar dos espíritos mensageiros, mas eu quero que reparem todas as grandes, e a menorzinha que hoje nós vamos falar sobre, orações que estão no Evangelho Eterno, sempre iniciam com um primeiro parágrafo remetendo nossa mente a uma ligação profunda com Deus. E o mais importante não é ficar orando muito, não é esse o ponto, é fazer por merecer, porque eu posso ficar pedindo dias em seguida, se eu não tiver merecimento, aquilo não vem, nem vai ser levado em conta, porque nossa ficha é vasculhada e o merecimento medido. Então, na hora de fazer uma oração, a gente tem que lembrar como é que anda o nosso comportamento em direção aos 10 mandamentos. Então, como Deus está na nossa intimidade mais profunda, não precisa também levantar a cabeça, procurar Ele lá longe, pelo contrário, em qualquer situação que a gente esteja, posso estar fazendo uma oração muito sentida, muito profunda, pensando em Deus no carro, numa viagem, em qualquer situação. No hospital, enquanto cuido de alguém, um parente doente. Então, vamos sim lembrar de tudo isto na hora de fazermos uma oração. Tá bom, lembrando que antes que a gente peça, Deus já sabia, Jesus deixou isso bem claro, antes que lhe o peçais. Sabe Deus do que necessitas, mas Deus quer que a gente peça. Pedindo, a gente vai estar usando o cérebro, localizando o pedido numa região do pensei num assunto e considero que é válido, enfim. Então, neste exercício de hoje, de discutir pontos de como observar uma oração, que entonação de voz, que entonação de coração a gente deve dar, a gente vai, então, no dia de hoje, focalizar as orações que falam sobre, ou ele próprio fala sobre Deus, que é o nosso tema de hoje, orações focadas em Deus. Inicio com certeza com a poesia Deus, que está na capa de muitos livretos, que está logo no início do livro Evangelho Eterno, como está também junto às outras orações, é uma poesia, só que a gente tem que lembrar que a voz é dele, Deus. Sim, ele não se manifesta individuado, não se manifesta, mas o delegado dele, delegado máximo,
trabalhando juntamente ao autor material do Evangelho Eterno, trouxeram em forma de palavras a forma como Deus quer ser entendido, como ele explicando o que ele espera de nós. É um poema para a alma, é um poema que requer um uso profundo da nossa inteligência, não no sentido de resolver problemas de matemática, não. É entrar fundo, íntimo, ouvindo a voz dele. Então, eu não vou ler o poema, porque todos espero que já tenham baixado, se não tiverem o Evangelho Eterno material, podem pedir no site gdpatriarcajacó.org.br. A gente envia, mas é necessário que a gente esteja ouvindo com a alma. E ele fala, nas 2 primeiras estrofes desta poesia, quem ele é a essência, onipresente, onisciente, a causa de tudo, porque tudo partiu dele, então é a causa. Ele é um pai de todos nós, onipotente, ele pode tudo. Agora, precisa ver se a gente pode receber, né? Então, ele começa uma certa hora falando, eu sou diferenciado, mas sou distinto e sou o todo. Eu estou fora de vocês e dentro. Em cima de nossas cabeças e embaixo, no próprio planeta, o todo e a parte, tudo, ele enfaixa sua presença onipresente. Onipresente, tudo que começa com oni significa total, presença total. Então, como ele é a essência, ele na sequência, como já vimos, ele se revela a criação. Então, na obra que ele emanou, ele respira todo e fração, mantendo tudo vivo. Até aqui foi a descrição dele próprio, veio dele, é assim que eu quero ser entendido. Mas aí então a gente começa a tirar a atenção do nosso próprio umbigo e entender o que é o infinito do poder de Deus. Infinito afora e infinito aqui perto, ou dentro de nós. Na sequência das estrofes, ele começa a mostrar a presença dele em nós, como faz, como age. Está nas nossas profundezas, nosso íntimo, lá no fundo, nos conhecendo, nos mantendo, dando a sustentação, sendo porque ele é dono da nossa existência. A gente dirige o barco, mas o barco quem nos deu foi ele. Nos mantendo sempre sustentados, ele é a nossa razão da gente ser, a partir do momento que saímos dele. Porque, como vimos na conversa que tivemos sobre perispírito, o tempo todo ele nos chama de volta. Então, muita gente, a maioria, só fazer esse exercício, faz a pergunta e procura no próprio íntimo a resposta, ela vem. Ele fala no nosso íntimo, fala. E fala fora também. Eu já recebi recados de crianças. Eu tinha alguma coisa para decidir, uma criança vira e dá a resposta a uma criança. Já me aconteceu. Eles usam, os delegados divinos nos usam para falar conosco. Então, podemos contar com Deus no cérebro ao raciocinarmos e no coração também. Ele vai começar amorosamente nos mostrar o convite eterno que ele faz, volte a mim. Então ele vai desdobrando o caminho, as mudanças de comportamento que ele espera de nós. E é para nós, sim, é para vestir a carapuça, porque vibrando muito profundamente elevado, a gente vai fazendo
esta sintonia que a gente sempre menciona, infinita e amorosa. E é ele que nos diz: retorna a mim, volta para o meu colo, eu sou o teu princípio, eu sou o teu fim. Claro que as palavras não são essas, como falei, porque não estamos aqui para fazer a leitura, mas entender o que está por trás dessa oração. Então ele recorda: você saiu da minha mente, você é meu filho, então marcha, marcha em direção à verdade. Foge da mentira, volta para mim, rói, mói, destrói a tua cruz. Ou seja, aquilo tudo que a gente errou e que ficou marcado e que precisamos pagar. Ele declara: sou teu pai. Sair de tudo que não seja padrão divino, sai, foge de tudo que não é dele. É a receita para voltar. Então ele começa: não vai atrás de mistério, não vai atrás de enigma, ritual exterior, idolatria, com tudo que seja exterior. Não é para ser usado numa conversa mais íntima com ele. Ele quer verdade vivida, virtudes, virtudes praticadas, a bondade, as alegrias, enfim, que a gente pode levar para alguém. Dele saiu a lei, a receita ele deixou, e o segundo mandamento está no meio deles. Então, cumprindo tudo isso, ele mesmo diz: em meus fatos crescereis, que serão os grandiosos comandos que a gente vai. Começa primeiro comandando, sendo comandado, aprendeu a obedecer, passa a comandar, cada vez mais alto, mais profundo. Essa é a orientação. Então, ele avisa: sou eterno, você é eterno também. Então, não usa nada que seja enganoso, que seja aparente, porque você está em mim, eu te conheço, então não procura. Assim, ele não fala com esta palavra, mas não procura fazer aqueles simulacros, aqueles fingimentos. Ai, eu te adoro, Pai divino, o Senhor é fiel. Ele é fiel, sim, mas e nós? Então, tudo isto é colocado: venha e morando nele Deus, morando, enxergando em tudo Deus. Olha a tecnologia do computador por onde falo. Olha a pureza da água que mata a minha sede e traz sais minerais para os meus ossos. Tudo resolvido no mínimo detalhe. Então, agindo conforme a vontade dele, a gente vai ter a presença nele. A gente começa a se destacar. Ele fala: a vossa presença é em mim e quero-a plena e crescida. Ah, puxa, ele não vai mais olhar na minha cara, eu tenho sido rebelde. Pelo contrário, nenhum filho ele abre mão. Não, mas ele quer crescidos, esses filhotes. Então, ele apela a que a gente seja crescido, merecedor, agindo conforme a vontade dele. Então, como é isto? Abandone os atrasados encaminhamentos. O que era do passado, porque essa humanidade passou pela fase de rituais, cantorias, enfim, achando que isso agradava a Deus, até jogavam pessoas precipício abaixo. Não, vamos deixar tudo sem olhar para trás, esse tempo de adoração materialista acabou, buscai a mim no tempo interior, basta uma conversa íntima. E também, se você não pode esconder de Deus, também não tem que ficar preocupado com a opinião dos outros, mas enfim. Ele diz: unidos a mim, tereis em mim a glória e a liberdade, vai valer a pena. É dele que virá. Então ele termina dizendo, oferecendo
fonte de clemência. Clemência significa brandura. Ele vai estando nesses contextos que ele fala na poesia, ele vai amenizar as cobranças de algum erro. Puxa vida, você tentou acertar, errou. Vou ser brando porque você está tentando fazer o caminho de retorno. E ele avisa, sempre eu fui, eu sou, eu vou ser para você essa fonte de brandura, de colo, de amor. Porque eu estou esperando a sua santidade, o apartar do erro. Eu estou esperando a sua consciência integral em mim. Me busca. Então, não quero formas e babugens, quero integral consciência e, portanto, filhos conscientes. Colaboradores meus. Olha, isto ele pede. Te quero colaborador meu. Quero contar contigo para ser meu delegado, como está em outra oração. Se eu precisar de alguém para dar um abraço em alguém que está triste, quero saber que eu posso te usar, porque aquele outro filho meu está triste. Colaboradores na união de nossas mentes, ou seja, ele oferta, a abertura seja delegado meu, usando as inteligências, tentando que você alcance a minha, você está se abrindo para a inteligência total, justiça total e amor total. Esta poesia é para ouvir ele falando e chorar do tipo, pai, eu estou indo, estou tentando. A chamada é maravilhosa. Na sequência natural, pensar em todas as frases da oração do princípio sagrado é o próximo passo, porque é a nossa vez de pedirmos a ele, é uma oração de pedido. A ele, Deus, que é o nosso começo, as ferramentas que ele mencionou aí. Então, ele pede que a gente desabroche justamente aquilo que está naquele triângulo, nas orações divinistas, tem o triângulo com a palavra Deus no centro. Então, em cima está inteligência, justiça, primeiro, depois amor. Prestem atenção nas palavras da oração ao princípio sagrado. Princípio, começo do universo, sagrado princípio do universo. Já logo nesta primeira frase, a gente se posta com sabedoria perante aquele que emanou o cosmo infinito. Então, sem orgulho, sem vaidade, estou conversando não com a intimidade de, e aí, tudo bem? Não é assim. Eu estou diante da emanação, do emanador total, do cosmo infinito. Então, somos nós e os planetas e os sóis, e vou conversar porque ele está dentro do meu íntimo, e vou conversar pedindo aquilo que ele espera que eu peça, e eu tendo vou poder fazer por merecer. Reconheço que o Senhor é a divina causa de todos os efeitos. Se eu errei, eu vou ter que pagar. Se eu fiz alguém chorar, eu sei que vou chorar. A lei de causa e efeito. Tudo isso que a gente tem estudado nos leva a uma maior percepção de que ele é a divina causa de todos os efeitos, a todos os instantes. As doenças, problemas, tudo isso que nos dá o alerta, você andou desviando agora, só para você sentir o que você fez para o teu irmão ou irmãos, para você não fazer mais, tá bom, querido filho? Ele é a causa dos alertas e a justiça dele é o filtro que filtra o comportamento de cada um. A próxima frase: infinitos os poderes e a ciência integral. Infinitos poderes é onipotente. Ciência integral é onisciente, sabe tudo, comandou
tudo é fruto da mente do Pai. Então, ele estando em tudo, ele se coloca à disposição para que a gente saiba pedir. E aí a gente começa a pedir nesta hora. Coloquei que eu entendo dele, Deus, e agora inicio meus pedidos. Me dá o poder de refletir a sua vontade. Ou seja, para eu ser um reflexo da vontade de Deus, significa que o meu pensamento, os nossos pensamentos, terão que ser a, a favor de tudo aquilo que Ele que Ele deseja de nós. Eu não quero querer alguma coisa errada. É isso. Que eu tenha inteligência para selecionar e o meu arbítrio, que somos livres, seja certo. Então, esse é o primeiro pedido. A nossa vontade tem que ser, de forma muito natural, aquilo que Deus espera de cada um, para cada filho. Então, é hora de lembrar: Deus não tem filhos especiais. O que Ele quer para nós de melhor, quer para o outro também, e se nós nos ferimos entre nós, vai ter aquele período de adaptação. Vamos nascer parentes uns dos outros, porque Ele é justiça total. Então, você brigou com fulano, com fulana? Eu vou dar uma oportunidade para vocês resgatarem isso. É por amor. É justiça se faz. Então, justamente por não ter filhos especiais, vamos lembrar que ele está, através desta frase, nesta oração, apelando que a gente tenha, a gente apela que tenhamos mais abertura na inteligência. Próxima frase: concedei-me a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Ó, só que não é para ter um bom chicote e expulsar, sai daqui, você é malévolo, você estava... Ter poder para fazer o que Deus faria. Se algum espírito desse porte está perto de alguém que não merece, vai ser afastado. É nesse sentido. Vai ser afastado, explicado, encaminhado. Porque eu leio espíritos malévolos e me vem aquela vontade de gritar: sai daqui, não te quero aqui. Não. Desejo que eu tenha poder de encaminhar, de chamar alguém que é sozinha. Nós não podemos, nenhum de nós é onipotente, mas eu posso ter amizades, fazer a oração e pedir ajuda para os meus amigos. Me ajuda com esse espírito malévolo. E ele ser encaminhado. Não querer devolver a parte malévola. Então, eu estou rogando potência para neutralizar o poder de malévolo e que o bem vença sempre. Esteja sempre um pontinho a mais vencendo. E aí, envolvei-me, Deus, nas vossas graças e virtudes. Eu tenho elas dentro de mim, todos temos, mas precisamos pôr para fora os dons, um por um. Um dia seremos portadores de dons de forma total, como Jesus foi, Moisés, nas vidas, Elias. Por quê? Porque eu quero ser, com a minha vontade, o reflexo de vossa divina justiça. A outra ponta do triângulo, a justiça. Eu quero que a minha vontade jamais seja injusta. Que não venha na minha cabeça vingança, preconceito, julgar sem saber da história inteira, ouvir este lado, este e um terceiro. Toda moeda tem 3 posições para cair: cara, coroa e em pé. Pode não estar com ninguém, então aprender a julgar de forma justa,
não desejando o errado para ninguém, a maldade para ninguém. Esse é o segundo pedido. E aí, então, o grandioso pedido é justiça total, abrindo cada vez mais, tá certo? De novo, a justiça no triângulo vem depois da inteligência total, ela é fruto da inteligência total, ser justo total. Depois que apliquei minha lei, Deus foi explicado dessa forma para nós através do nosso irmão Oswaldo Polidoro. Deus, com sua inteligência, aplica sua justiça, fruto da inteligência, e depois sobra colo, carinho e brandura para que o espírito se eleve e retome seu caminho, mas a justiça primeiro. Então, fazei de mim, é o último trecho, um veículo do vosso infinito amor. Um veículo do vosso infinito amor. Ou seja, estamos pedindo para que a gente seja delegado, mensageiro, porta-voz de Deus a todo instante, no dia a dia. Imagina, como assim? Eu? Sim, cada um de nós. Uma criança cai, rala o joelho, está chorando na tua frente, não acho minha mãe. Você não pode pegar essa criança, mostrar, assoprar, falar para ela, pronto, passou, vamos lavar, não chora. Você, se fosse criança, não gostaria de um colo? Deus faz assim com os filhos dele e conta com um outro filho dele que está por perto, para toda e qualquer atitude, até para ser bondosamente apontador. Ó, o que você fez não foi legal, você magoou fulano de tal, fulana. Nossa, jura, eu não sabia, não percebi. Tudo isto, alguém pode ser gentilmente aquele que dá alertas, aquele que é sempre, ah, eu sou teu amigo, teu amigo, teu amigo, mas não te lembra de que alguma coisa não deu certo, alguma coisa passou do limite, é amigo também. E este que te fala pode ser o próprio pai, através de um filho. Já mencionei, através de crianças, eu recebi recado. De uma criança pequenininha, eu escutei uma frase que me foi um choque, me trazendo para a realidade. Então, vamos lembrar que para aplicar o amor, a gente precisa expandir cada vez mais, sim, por quê? Temos que deixar de lado, humano é triste para certas coisas, hein? Ele é palmeirense, eu sou corintiano, então não vou nem em Deus não tem essa. E nós estamos querendo voltar para Ele. E praticar amor significa não vou olhar para quem, que aparência, que cor, raça, cheiro, tamanho do bolso, os diplomas de faculdade, nada. Porque eu estou preparando a mim mesma para encarar outros planetas, outras pessoas, outros modos de ser, outros rostos. Agora eu venho com essa de esse é feio, esse é bonito. Quando eu for para o outro planeta, pode ser que eles me achem feio, não? Nós vamos morar no cosmos mais para frente. E a gente não chega lá na frente se a gente não for se acostumando com essa ideia. Todos somos iguais. Praticar a fraternidade é o que a gente pediu. Um veículo do vosso infinito amor, eu quero. A sequência é para aqueles que o merecerem, eu não sei julgar. Então eu vou fazer o que eu puder. Ser bondoso não quer dizer ser trouxa. Fazer coisas, ordem errada não se obedece, enfim. É fazer vocês entenderem, me colocar no lugar de Deus e fazer, agir. Certo? Essa oração é a mais curta de todas, mas é a mais profunda. Falamos da inteligência total, da justiça total e do amor total, pedindo para nós maior abertura nesses itens.
Depois tem outra oração que é a oração a Deus. E ela vai colocando os pensamentos que a gente tem, a cultura que a gente tem sobre Deus em lugares certos, porque vamos lembrar que neste planeta ainda tem muita gente que acha que Deus está lá fora, está lá longe, que precisa de alguém estar ajoelhado. Então, essas outras que vou ler, comentando com vocês, ler não a poesia, alguma frase, comentários. Não poderíamos fazer uma oração, porque estaríamos indo contra o mandamento, não invocarás, né, o nome, em vão, o nome de Deus. Não podemos. Não estamos invocando, não estamos em oração, estamos aprendendo a orar melhor. Em forma de poesia é uma delícia. Então, oração a Deus. Ele lembra, desde o começo, que há a emanação que nos gerou, a onipresença, a onipotência, essas qualidades que a gente tem que iniciar lembrando com quem estamos falando. Cuidado. E outra, a emanação, sustentação e destinação. São três fatos. Um dia a gente saiu, estamos sendo sustentados nessa caminhada com o destino final marcado, voltar a ele. Então, este processo todo está aqui bem colocado. Na consciência correta de Deus, ele governa tudo através de leis. Que leis? Os 10 mandamentos só? Não. A lei da universalidade, de tudo estar em equilíbrio, harmonia. A lei da harmonia universal. A lei do karma. A lei da reencarnação para resgate. Todas aquelas que a gente já vem conversando. Então, isso tudo nos leva a uma consciência correta de Deus, e aí continuamos. A ti rogamos tuas graças. Pai misericordioso, mas, volto a falar, a misericórdia vem depois da justiça. Se o comportamento for bom, vai haver a atenuação, a cobrança. Mas a justiça vai ter que ser, não adianta, eu errei, perdão, 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 misericórdia, não, 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 temos que ir aprendendo a usar a cabeça. Então, a gente está rogando a graça de ti, Pai misericordioso, para que os espíritos mensageiros sejam despenseiros, distribuidores das bênçãos divinas. Que é despenseiro? Aquele que tem a chave da despensa. Aqueles que têm muito para dar e precisam que a pessoa tenha como receber. Tem outras orações, a palavra é despenseiro. Eles mesmos falam, a gente vem com tanta bênção para distribuir. E não encontramos tanta fonte de recebimento, de merecimento. Mas, enfim, por que ele fala de mensageiros, se estamos orando a Deus? Deus não se manifesta uma pessoa, não há um formato de homem antropomórfico sentado numa nuvem espiando a gente aqui embaixo. Ah, você quebrou um espelho, 7 anos de azar. Não, são mensageiros que serão os distribuidores dessa bênção, quanto maiores, mais presentes eles estarão, porque eles vão participando mais. Quanto mais sobem, mais eles têm todos em torno de si. Então, estes continuam sendo o foco na próxima estrofe. São despenseiros de paz, saúde, ensinamento da verdade, do amor e da virtude. Ensinamento, ou seja, verdade, amor e virtude não virá do céu sobre as nossas cabeças, não. Verdade, amor e virtude
ensinando, aqueles mensageiros ensinando, eles vão ajudar a gente a fazer nosso próprio caminho. Isto é verdade divina. E aí, na sequência, para que a gente cheio de luz, para que a gente consciente consiga viver a tua lei, porque eu já estou enxergando onde eu erro, onde eu acerto. As leis são simples e onipotentes. Então, na sequência, agora sendo mais claro, quando eu tiver dor, me dá fortaleza para passar a dor. Vai vir duras provas que a gente vai ter que passar, vai. Me permita que eu tenha a nobreza de enfrentar e vencer. Ao pedido aqui, faça que os teus mensageiros, nas suas atuações, nos advirtam, ou seja, rei, ó a bronca aí, você não está legal, você não está agindo legal. Nos advertem, né, eles ensinam e trazem fartas consolações. Então, eu faço uma pergunta. Você já não esteve um dia chorando de tristeza ou desespero por alguma coisa? E quem pensa gostoso em Deus sabe do que eu estou falando, e de repente você vem um pensamento que te tira do foco, em 2 segundos, isso no primeiro segundo, no segundo segundo, o choro já acabou, e na sequência, a tristeza vai indo embora, embora. É o consolo. A gente vem e percebe que veio essa consolação. Nessa estrofe inteira, a gente sabe das falhas e das fraquezas, e, portanto, nem tudo vai ser como a gente quer. Portanto, se não vai ser como a gente quer, que a gente entende isso, vai derrubando devagarinho também orgulhos, vaidades, né? Porque eu isso, eu aquilo, perante Deus, ele me considera especial. Hum. E aí, então, vêm os mensageiros para dar advertência, ensinamentos e consolo. E termina assim, na tua clemência, aguardamos, clemência, do tipo assim, entenda, eu ainda sou menor, claro que ele entende, mas a gente se sente mais humilde, pedindo, tenha clemência, eu ainda não estou pronto, eu ainda erro. E aguardamos o poder, e para teus os mensageiros rogamos, para podermos atrair multidões e chamar todos para a tua via, para o teu caminho, Pai. Eu atrair multidões, ninguém falou que é de uma vez. Experimenta começar pela tua família ou pelo teu vizinho. No fim da tua encarnação, se pelo teu exemplo bom, você não atuou em cima de uma multidão, algo deu errado, porque é uma multidão. E aquele que fala do próprio Deus e comenta sobre as verdades, sobre Jesus, que foi o guia que ele enviou para nós deixar o exemplo, então é esse pedido que a gente faz, o encaminhamento para a doutrina deixada por Jesus, que eu possa entender e passar para muita gente. A gente roga para isso, para que os mensageiros possam fazer tudo isso e a humanidade inteira progredir. Portanto, envia mensageiros, Pai, para toda a humanidade, para todos conhecerem, e não haver calúnia, não haver desonra, não haver vergonha, tudo isto é sinônimo da palavra label. Então, ao Consolador que o Senhor confiou, no uso dos dons que trarão, que darão, a gente roga o amparo do Senhor Deus para todas as criaturas. É genérica e, ao mesmo tempo, pede muito íntimo para todos nós, né? Pede, ao mesmo tempo, para a humanidade e para nós.
lembrando que a gente falha, que precisa de ajuda, e que a ajuda não vem dele de forma direta. Isso ajuda demais a gente mudar o modo de agir e pensar, sabe? Porque a ajuda pode vir e vem, muitas vezes, daqueles que a gente acabou ou de falar mal, ou de julgar errado. Nossa, quanta gente me conta casos desse tipo. Acabei de julgar errado a pessoa e foi o único que me deu a mão. Parece que é Deus fazendo. Filho, vai lá e ensina para aquele outro filho meu, que não é assim, não julgue sem saber. Isso acontece demais. Vamos mais, então, para duas outras orações. Oração crística. Oração crística. Sermos Cristos é a linha mestra do nosso destino, vocês concordam? Nós primeiro teremos que, antes de ser infusos, galgarmos o tamanho de ser condutor. Cristo é ser condutor, é o nosso futuro. Posso ser condutor de poucas pessoas, governando poucas, menos pessoas ou mais, mas a oração crística, ouçam, raciocinando. Sempre sagrado princípio do universo é o início. Pense que Deus não mora só aqui. Só no céu, por exemplo, que é o grandioso erro, que está no céu. Então eu tenho que olhar para cima para conversar com Deus? Está no céu. E quem mora do outro lado do planeta, daqui do Brasil, é o Japão, por exemplo. Eles têm que olhar para baixo? E aí eles vão olhar para o meu céu que está aqui em cima? Ou Deus é onipresente no infinito inteiro? Vamos arrumar tudo isso. E aí sempre aquele aviso de olha com quem você está conversando. Todas essas orações. Princípio que em ti mesmo crias, sustentas, destinas, Senhor do infinito, Senhor das leis, Senhor das vidas, Senhor das virtudes. É a causa primária de tudo que existe. Tudo que se movimenta num caminho de evolução, tudo que tem finalidade. Vocês lembram que conversamos sobre as 10 verdades-chave de tudo que é divino? Movimento e evolução é a tradução desta frase. Agora vem, Pai Divino, tu que és o alicerce, a base de tudo, o esteio, a sustentação, a luz e a glória. Guia nossos passos. A guia de nossos passos não quer dizer faça por mim, me mostra para onde eu tenho que ir. Então, para que a lei seja o nosso caminho, então se eu estou pedindo a guia dos meus passos, eu sou consciente de que na lei está um princípio a ser olhado com muito carinho e praticado. O amor tem que ser o pão eterno. Vocês, nós, eu, todos vamos, ao lermos as verdades divinas, encontrar a palavra amor. Muito. E não tem nada a ver do eu amo pão de queijo. Não. É o amor vertical. É o amor que faz aquilo de sejam, como está na Bíblia, seja uma criança. Que na vida além do véu ele perguntou: é para a gente ser infantil? Ele falou, sim, de uma certa forma, porque uma criança, quando colocada, sentada num lugar alto, e a gente estende os braços, ela pula, confiando no Pai. É este o amor. Então, é o nosso pão eterno. Sempre vai nos alimentar. E a graça vai ser sempre a nossa consolação. Então, lei, graça e verdade são as 3 palavras que fizeram a vida de Jesus
lei praticada, graça distribuída e amor, verdade praticada na vida inteira, porque Ele é o nosso exemplo. Conversando com Deus de novo, Deus e Pai nosso. Pai nosso, todos nós. O Senhor enviou o Cristo. Ele batizou a todos nós em revelação. Então, a gente está rogando que ela se distribua por toda a terra, porque a revelação é a tua palavra, a tua revelação adverte, ilustra, consola. Eis o grandioso pedido para quem quer ser Cristo, desejar o bem para o planeta todo, que a revelação se expanda. Próximo pedido, enche a terra de verdadeiros e bons profetas e médiuns. Estou pedindo, precisamos desta conversa. Profetas e médiuns que fazem, sagradamente praticados, a intervenção, a conversa entre os dois planos. Por quê? Porque através delas, das graças, dos dons dos profetas, é que a gente vai conhecer as leis. Olha elas aqui nesta oração. As leis que acabamos de ver. Essência, primeira, a existência, o movimento em direção à subida, à evolução. Responsabilidade, temos que assumir. Senão fica um ioiô, sobe e desce, sobe e desce. Responsabilidade, reencarnação, revelação, habitação cósmica. Habitação cósmica. Quem disse que nós somos e seremos só da Terra? Vamos nos preparar para irmos para o habitar o céu intermundos. Sagrada finalidade a ser atingida. São as chaves da verdade que estão na instrução divinista número 79, tá bom? Então, continuamos assim, pedindo que os santos mensageiros tragam para nós moral, amor, revelação, sabedoria e virtude. São 5 palavras muito repetidas, porque temos que ter em mente esses conhecimentos. E aí vem a explicação. A moral, a vergonha na cara, ter ética, harmoniza, você dorme bem, consciência limpa, dignifica. O amor nos deixa sublimes, a pessoa tem até um olhar diferenciado, diviniza, torna o perispírito brilhante. A revelação, que são os dons, lá vem, adverte pelas broncas, ilustra com os ensinamentos, consola nas horas de tristeza, muito consola. A sabedoria que a gente pede confere autoridade. Quem mais sabe, mais entende e mais pode conduzir outros, senão seria cego guiando cego. E a virtude, todas as... mas de que virtude você está falando? Todas. Ser uma pessoa bondosa, carinhosa, risonha, as virtudes todas, elas simplesmente sintetizam a união à vontade de Deus. Ele espera que a gente tenha virtudes praticadas. Então, veja princípios sem fim do cosmos, a chamada eu estou pedindo, me empurra para o conhecimento perfeito, quase que eu estou falando, me afasta do erro. Tem gente que ensina umas coisas esquisitinhas, mas enfim. Para que a gente saiba saber certo, para que a gente saiba pensar direito, né? O livre-arbítrio, a liberdade de agir. Mas tem que começar a saber certo, agir direito, sentir amorosamente, não forçado, espontâneo, tudo isso espontâneo. E praticar, nossa, cada vez melhor. Ah, nossa, eu estou tão longe disso, mas quem falou que nós somos perfeitos? Saímos de Deus perfectíveis, isso significa, vamos à luta, bora lá. Como tu és espírito e verdade, Pai divino, e quer que a gente volte a ser
a gente se torne teu filho, e sejamos isto também. Estou pedindo, me dá uma oportunidade de trabalho. Por que que eu tenho essa frase na oração? Porque a nossa volta a Deus não vai vir com um favor. Oh, eu gostei de você, eu vou te dar uma evoluída de presente. Tudo requer trabalho, nenhum trabalho é feito forçado, já falamos isso num tema sobre trabalho. Sempre vai ser respeitado a competência, o gosto de cada filho. Mas eu quero uma oportunidade, eu quero trabalhar. Porque trabalhando eu vou aprendendo mais, ter paciência com o outro, conhecendo do outro, que hora eu tenho que calar a boca, que hora eu tenho que falar, trabalho. Na sequência, afasta-nos, Senhor, das idolatrias. Está no segundo mandamento, não farás imagens. E não está só assim tão resumido no segundo mandamento, está resumido nos livretos e no Evangelho Eterno, mas lá na Bíblia, procure no Êxodo, procure no Deuteronômio, lá está, completa a frase. Não farás ídolos em barro, em, sei lá, em todas madeira, nada que seja para fora. E me livra das tentações do mundo. Tentações, já foi bem explicado, é uma tentação para errar, mas na verdade é um teste, e a gente tem que saber que somos testados. Então, essa oração me livra dessa tentação de erro, porque se eu errar, eu repetir no teste, eu vou ser sabatinado, esta é a sabatina, e perdi uma chance de dar uma evoluída por ali. Testes, para a gente subir de plano superando o erro, e lá vem o erro de Nais, tá bom, mais um tempinho. Pedimos também a força de lutar contra aquilo que é iníquo. Ora, se eu estou pedindo para ser alguém que luta contra alguma coisa que é errado, eu estou pedindo para ser mensageiro de Deus. Uau, eu quero força para ser mesmo. Eu não vou começar perfeita, ninguém vai, mas, nossa, se eu começar a lutar pelo que é certo, eu vou melhorando, eu vou ganhando para mim companhias iguais. A chance de melhorar é muito grande. E aí a gente pede, atrai-nos, Senhor. E ele faz isso direto para o reino da verdade. Tanto é que quando a gente erra, a gente fala, não devia ter feito isso. Vem aquele remorsinho. É ele gritando, você não fez bonito. Reino da verdade, do amor, da virtude, está no meio de nós? Sim. Está dentro do nosso íntimo? Sim. Mas este reino de verdade, amor e virtude está acima de formas e transições, que isso significa quando o nosso perispírito estiver brilhando, a ponto de unir todos os chakras, todas aquelas coroas em uma só de puro brilho, aí sim, eu sou o próprio reino. Eu estou falando em nome de todos, da verdade, do amor e da virtude. Brilharei, brilharemos dessa forma. Nós vamos deixar muita coisa de erro para trás. Esse foi o tema lá da instrução número 80. É nossa finalidade brilhar, o reino da verdade. Então, para encerrar, a consciência da unidade é a cereja desse bolo. Consciente da unidade. A partir do momento que eu entendo do fundo de mim que eu e Deus seremos um só, e que eu já sinto, percebo que Ele está em volta. Ele está em volta nas flores que me deram tanto prazer, puxa vida. Esta chuva que limpou o ar, passamos um período de seca. Esta chuva que tanta gente xinga,
está enchendo as represas, que todo mundo vai precisar para beber. Enfim, conforme a gente vai unindo e pensando no outro, sendo fraterno, lembrando que temos infinitos irmãos, eu vou crescendo em consciência da unidade. E aí eu vou sentir e viver as harmonias do infinito, como está aqui. E vou ajudar a transformar a Terra na Jerusalém Celestial. Porque se eu quero um reino de paz para mim, eu tenho que ser portadora de paz, afastando para sempre atitudes de ignorância, de treva, de dor. Esta é uma frase que lembra das coisas que a gente está vivendo e que, afastando tudo isso, vai ser o novo céu e a nova terra. Esta é a oração crística, nos chamando para sermos Cristos. O próximo passo. Encerrando, nós vamos estudar de perto uma oração muito curtinha, a oração dos divinistas, que ele próprio, o autor Oswaldo Polidoro, nosso grande irmão restaurador, deixa bem escrito assim: aos que se encontrarem precisados de paz de Deus e de outras ajudas divinas, está precisando? Doença, qualquer outra solução de problema, use esta oração, porque ela remete a Deus e os espíritos mensageiros. Só que ele mesmo escreve, você precisa fazer por merecer as graças que são pedidas. Uma por uma, muito rapidinho. Peço-te, Deus, as graças, e aí vem todas as frases, começam com peço-te, Deus, a graça. Primeira, nunca, jamais, de propósito, eu pegar contra os 10 mandamentos. Já sou consciente de que sair deles é problema para mim mesmo. Eu não quero de propósito, foi sem querer, que alguma coisa eu fiz ali, foi sem querer. Mas eu não quero ser pecador contra os 10 mandamentos, porque tem gente que fica muito preocupado. Por exemplo, nossa, eu estava de carro, nem vim de onde veio, atropelei um cachorro, matei. Você nem viu, isto é considerado pela justiça divina, que é perfeita. Você está numa estrada, uma certa velocidade, você não viu que o cachorro vinha vindo, como pode ser cobrada do não matarás nessas condições? Ou, nossa, se eu falar a verdade para esta pessoa, vou magoar muito, vou deixá-la derrubada. A mentira piedosa precisa ser considerada. E eu já falei uma vez, eu vou repetir agora. Uma criança, da monitoria das crianças, eles aprendem os 10 mandamentos. E ela falou assim, minha avó me perguntou, tô bonita? E ele falou, eu falei para ela que ela estava, mas eu não gostei do vestido dela, eu menti. Aí a monitora explicou, você não quis magoar a vovó, continue assim. A vovó te ama, o vestido tanto faz, você não fez tanta coisa assim. Não deixe sua vovó triste. O que você vai falar para uma criança que ela estava preocupadíssima de ter sido pecador contra os 10 mandamentos no falso testemunho? Mas, enfim, é usar a mente para decidirmos quando é hora. Então, a outra graça é, de novo, de propósito, blasfemar contra os dons. Blasfemar contra as mediunidades. Meu Deus. É alguma coisa que vem do próprio Deus para nós em forma dessa graça, e tem gente que xinga. Tem gente que tem vidência e blasfema e fala, não quero esse horror. Conheço gente que tem os dons muito abertos, mas que em vida passada reclamou muito, agora vem com tudo aberto. Incorpora, ouve espíritos, a vidência é totalmente aberta, não vê coisas bonitas o tempo inteiro, enfim.
Será que foi de propósito que Deus fez isso com esse nosso irmão? Enfim, é melhor não blasfemar, porque Jesus pronunciou, né? Está lá em Mateus, procura lá no capítulo 12, o versículo 32. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, vai ser perdoado. Perdoado pelo Filho do Homem, que ele não está nem aí, quem vai se lascar somos nós, mas enfim, melhor não ir nunca contra ninguém. Mas se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, isso não se será perdoado, ele será réu da justiça divina. Então, muito cuidado com aquilo que é por Deus. Posso não entender como funciona, mas estou vendo que existe. E não vou colocar minha opinião, eu que gostaria primeiro de entender. A outra graça que a gente pede é, nas minhas obras, negar os exemplos de Jesus, porque se eu estou no processo de me fazer, é usar Jesus como filtro. Ele faria? Se ele entrasse aqui e me visse fazendo o que eu estou fazendo, ele gostaria? Aprovaria? Ajudaria? Enfim, a gente pede, não me deixa negar o exemplo dele. E negligenciar as promessas que estão no capítulo 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse. Esse livro é a chave final da Bíblia. Nessas promessas, ali estão muitas coisas. No capítulo 14, está a chegada do Evangelho Eterno. Esse livro simples, um livro até pequeno, mas está no Apocalipse, a ordem que foi dada a João Evangelista. Come. Ele é amargo na boca, ele é doce na boca, mas é amargo no ventre, porque ler é uma coisa, mas entender e cumprir é outra. Essa é a promessa no capítulo 14, no capítulo 19 e 21, ali está a vitória do cavaleiro branco, que é a doutrina divina, e o cavaleiro é o seu entregador. É a vitória de tudo isso contra os demais cavaleiros. E ali está, nesses capítulos, o significado de todos os cavaleiros, e se vocês ligarem o noticiário, eles estão todos ali. A força do dinheiro, a força da política sem Deus, a força daqueles que mentem em nome de Deus. Tudo isso é uma batalha que será vencida pelo Cavaleiro Branco. Então, a gente, também o 22, o capítulo 22 é a descrição do novo céu e da nova terra. É para onde estamos indo. Mas essas divinas promessas que estão contidas nesse livro dos eventos por vindouros, a gente pede, não me deixa negligenciar, porque eu não quero cair nessa. E duvidar dos teus mensageiros. Às vezes, com o nosso orgulho, a gente fala, nossa, essa frase até que parece que foi para mim, mas não é não. Claro que é. Eles falam de forma genérica numa comunicação, mas é para pegar todos. Eles sabem, diante de um pessoal, sobre que assunto vão comentar. Então, que não permita nenhum de nós venha o orgulho fazer empinar o nariz, eu não erro, não é bem assim. Então, a gente não pode duvidar dos anjos mensageiros, porque se eles estão falando alguma coisa, pode não servir para mim agora, eu acho que não, mas é bom guardar o recado e procurar mais tarde. Porque os mensageiros são os entregadores das bênçãos divinas também. Porque, nossa, é uma bênção. Se eu estava errando e alguém me avisa, nossa, eu preciso parar com esse vício, é verdade. Estou com essa mania de menosprezar o outro, de tirar o sarro, de brincar. Então, isso tudo é traição de mim mesma. Então, é uma das graças que a gente pede. Não me deixa ser traidor de mim mesmo, porque eu estou traindo minha própria evolução.
a minha existência, a existência do próprio Deus, eu acabo traindo, do infinito poder que Ele tem, do sagrado destino que Ele me deu, puxa vida. Então não me deixa ser um traidor de tudo aquilo que me espera. E no final, então, a gente vai para a frase final, que é: a existência, o poder e nossa união consciente a Ele